E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou Victor Santana Eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir Noir. Como vocês já sabem, a gente tá continuando falando sobre o Batman. Pra quem já viu, a gente já fez um primeiro Review sem review spoilers. sem spoiler e agora o com spoiler. Mas espera só um pouquinho aí, depois da vinheta a gente continua a falar sobre isso. Bom, antes de tudo, como vocês já sabem, a gente pede para vocês deixarem seu like, se inscrever e ativar o sininho, compartilhar e comentar qualquer coisa, independente do que seja. Se for pelo filme, melhor ainda. Deixe a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, que eu acho difícil isso ter acontecido. Diz se você tem algum ponto a detalhar mais do que a gente. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar. E é isso. Desde já a gente agradece por tudo e vamos embora. Bom, agora que a gente tá livre dos pudores de não dar spoilers, a gente vai poder se aprofundar mais na história, a gente vai poder surtar um pouco mais sobre esse filme. Vocês não têm noção o quanto o Ítalo se segurou no vídeo anterior pra Não destrinchar logo tudo de uma vez. Porque se Batman é a vingança, eu sou a fofoca. Bom, como vocês já sabem, nós assistimos o filme assim que ele saiu no cinema, na pré-estreia. agora, dia 1. E eu tinha as ressalvas antes de assistir o filme, como eu falei no vídeo anterior, sobre a questão da duração muito extensa, do elenco não ser tão grande assim, e de medo de acabar que a história não tinha tanta vertente para ser contada em 3 horas e que eles poderiam ter enxugado mais e que o filme ia acabar ficando arrastado e cansativo. Então, aqui vão as 3 palavras que eu não costumo falar. Eu me enganei. Nós temos um filme com um roteiro muito bem executado em questão de divisão de atos. A fórmula, apesar de não ser comum aos outros tantos filmes que a gente está acostumado a ver, ela funciona da forma dela, numa forma totalmente nova e original, o que já por si só é um risco muito grande a ser assumido, dado toda a expectativa negativa que a galera tinha em cima desse filme pelo fato de ele ser protagonizado por Robert Pattinson. Todo mundo achou que ele poderia botar tudo a perder, tinha outra galera que achou que ele ia surpreender e, de fato, em algum momento, enterrado nos nostálgicos anos das décadas passadas, Edward Cullen está rindo de sua cara. E foi o que aconteceu, né? Ele nos surpreendeu, apesar de ter passado uma ideia um tanto quanto melancólico, porque traz muito mais um Batman um pouco mais humano e mostra questões dele com ele mesmo, não só igual feito todos os outros filmes de Batman que foca no passado dele ter perdido os pais, de ser aquele menino que não teve gente pra criar ele, não teve Todo aquele drama que vive em torno que vocês já de sabem Bruce. o que acontece. Esse filme, ele é um filme que contextualiza uma origem de Bruce sem necessariamente precisar mostrar o início que a gente já tá tão acostumado a ver. A gente tem aí um Batman que tá na ação apenas há 2 anos. É o início da vida dele. A gente sabe que o Batman, conforme ele vai se apropriando mais da identidade de Cavaleiro das Trevas, ele vai ficando mais soturno, ele vai ficando mais problemático, porque ele de fato tem traumas arraigados nele que ele não consegue se desvencilhar e muito menos superar no decorrer do tempo, no passar dos anos. Mas também não é aquele trauma que ele fica realmente angustiado. Ele não deixa isso transparecer pra quem tá ao redor dele. Ele passa a melancolia dele de uma forma discreta, em pequenos atos, em olhares, na postura dele, na forma que ele se veste, no corte do cabelo, a forma dele em si, a estética dele passa isso, sem precisar fazer todo aquele drama e ele ficar chorando pelos cantos.
Por outro lado, a gente tem uma parte dele que se vulnerabiliza mais em relação às pessoas que estão ao redor dele. Ele tem uma relação de amizade com Gordon. Ele tem uma relação familiar com Alfred, que eu acho que foi a mais bem explorada até agora, apesar dele não ter tantas cenas com Alfred no filme. E também a questão dele com a Mulher-Gato. Tudo isso não seria possível se não tivesse química entre eles, né? E ele tem química com todos os personagens, como a gente já falou no vídeo anterior. E também ele traz o foco de um Batman mais detetive, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. E eu acho que foi por essa razão mais que conseguiu prender a gente. Porque, querendo ou não, em comparação com o Batman de Christopher Nolan, a gente tem uma parte do Cavaleiro das Trevas que a gente começa a assistir, prende um pouco a gente, mas a gente cansa porque dá aquela pausa e tudo mais, pra depois a ação voltar, que é quando ele... aquele up que todo herói tem, que você perde pra depois conseguir sair crescendo e realmente derrotar o vilão. A gente não tem isso em a famosa Batman. reviravolta do terceiro ato, né? Não tem. O filme é linear nesse sentido. Ele começa o filme de uma forma e ele termina dessa mesma forma, porque a história não é necessariamente um crescimento de Batman, é um estudo sobre o personagem, é mostrar aquilo que ele é ali, não necessariamente algo que ele precise conquistar. Claro, ele tem os objetivos dele no filme que são mais diretamente ligados ao vilão, a resolver tudo aquilo que está acontecendo ali em Gotham, mas não tem nada que ele precise progredir, não existe power-up, não existe uma etapa que ele precise superar para conseguir alcançar o objetivo final dele. A não ser, de fato, a investigação, porque aí já é questão do enredo policial, da trama que tem por trás do filme. Eu acho que esse filme, no início dele, eu peguei muita inspiração dele em The Long Halloween, aquela HQ que tem, porque se passa no Halloween, ele tem uma estética mais nesse estilo do quadrinho. A gente também tem certas pinceladas lá da Year One e Diego, 3 diferentes histórias em quadrinhos que ele baseou a estética para fazer esse filme, no caso Matt Reeves, e que funcionaram muito bem. A gente tem o nosso vilão principal, que é o Charada, que ele faz uso das redes sociais, não só como um meio para espalhar o caos dele, mas também fica como uma crítica social de como acontece aqui na vida real, né? Porque a gente percebe que o terrorismo, por assim dizer, que ele faz, causando nas pessoas, tem muita gente que apoia esse ideal dele, que é acabar com a corrupção de Gotham, mas existem meios para você fazer isso. Mas a forma com que ele age, a forma do terrorismo, ele consegue aliados que decidem seguir essa ideia ou que têm uma ideia semelhante a ele. Ou seja, mesmo depois, quando ele é pego por Batman, a gente vê que tem várias outras pessoas que também seguiu a ideia dele e tá executando o plano dele desde o início. Mostra um pouco dos malefícios da internet nesse sentido. Sim. De que existem fóruns em que pessoas problemáticas se juntam, se unem, se conhecem para realizar grandes atos de terrorismo e que isso pode trazer consequências severas. E outra coisa, né? Além de eles seguirem as ideias de Charada, eles também dão ideias a ele do que fazer. Por exemplo, qual tipo de material você pode usar para certa coisa, como você pode se disfarçar de um jeito fixo. Quais armas são mais eficazes para realizar certos tipos de assassinatos. E isso justifica tudo o que ele faz durante o filme. Porque, por exemplo, a gente tem o ato final dele, que é destruir as docas de Gotham. Explodir o quebra-mar. São 7. Ele não iria conseguir fazer isso sozinho. Até porque quando isso vem acontecer, ele já estava sendo capturado, né? A gente vê ele executando o plano dele no decorrer do filme de uma maneira linear, muito bem calculada. Ele sabe o que ele está fazendo. A gente sabe que o modus operandi dele é
perseguir a corrupção em Gotham, o que torna a motivação dele compreensível aos olhos de quem tá assistindo o filme. É um mérito que eu vejo nos filmes, o fato de o vilão conseguir ser compreendido. Ele não faz o mal apenas por fazer o mal. Ele faz o mal porque na cabeça dele ali, ele está fazendo justiça por alguma coisa. E de fato o Charada traz isso. Ele tá derrubando os corruptos de Gotham um a um, usando o Batman como um aliado, mesmo que Bruce não tenha noção disso, mas de uma forma totalmente equivocada. Ele tá agindo de uma maneira que, se ele quisesse realmente ajudar, ele poderia adotar outros meios para fazer aquilo, não matando todo mundo. Agora eu percebi um pouco de o nosso anti-herói brasileiro, doutrinador, os artifícios que ele usa, matando, mas também indo atrás da corrupção. A gente tem um Charada que é sádico. A forma que ele mata as pessoas denota isso. A gente vê a forma como ele assassina Salvatore Maroni, que é o prefeito de Gotham, que é a primeira vítima dele. Depois ele mata o comissário Pete Savage. Depois ele mata Coulson. E aí, por último, ele mata Falcone. Cada um de uma maneira diferente. E eu acredito que a de Falcone seja menos cruel. Porque ele simplesmente dá um tiro. Mas os outros ele usa de meios cada vez mais inventivos. Ele mata um com uma ferramenta de carpete e outro ele deixa ser corroído por ratos. Que, na minha opinião, foi o pior, que foi o comissário. E o terceiro ainda causa aquela tensão porque ele botou uma bomba no pescoço do cara. O cara tava vivo, ele sabia que ia morrer. E ainda fez um joguinho de charada com ele lá pra garantir que ele ia sobreviver, mesmo sabendo que ele provavelmente não ia conseguir. Porque Coulson, pra não contar a verdade que ele precisava contar pra sobreviver, pra proteger a família, ele acaba optando por morrer. E aí ele explode. Mas a gente vê que todo o mote central da história é focado na corrupção de Gotham. Fica evidente, é uma coisa que a gente já sabia que acontecia, porque Gotham é contextualizada por corrupção, por violência, por crimes, mas esse filme, a trama central precisa disso para acontecer. O mote do filme é a corrupção. E a gente sabe que quando se trata de corrupção em Gotham, aí a gente tava tratando só dos políticos, dos membros da polícia, mas se a gente for olhar a fundo, ainda tem a Corte das Corujas. A Corte das Corujas, que é uma parte bem mais pesada do que isso. Que são poderosos de Gotham se unindo numa sociedade secreta, que eu acho que ainda vai ser explorada aí pra frente se eles continuarem seguindo nessa vertente sobre corrupção. O que eu acho que eles deveriam fazer, porque funcionou muito bem. Além da influência da família Wayne também, né? A gente tem momentos no enredo que remete ao passado não tão limpo assim da família Wayne, ainda que coisas que aconteceram pelas quais o Charada acusa Bruce não foram de fato pensadas por Thomas. Foi um ato de Falcone que subverteu, né, o que Thomas tinha pedido. Só pra ter alguma coisa a cobrar de Wayne. Era tudo isso que ele queria, que Falcone estava querendo. Ter um motivo pra poder cobrar a Wayne quando ele chegasse no topo. Ele usou um artifício. Ele usou uma troca de favores, porque o Wayne já tinha ajudado ele antes, quando ele levou um tiro e o Wayne operou ele pra salvar a vida dele. Então, quando o Wayne precisou apagar certos vestígios de um passado de Marta, ele falou com Falcone pra assustar o repórter que sabia o que tinha acontecido. Só que Falcone não apenas assustou o cara, ele foi lá e matou ele. O que botou o Charada pra pensar que o Wayne tinha mandado matar o repórter pra liquidar as informações negativas que ele poderia vir a trazer pro público e que prejudicaria a candidatura de Thomas Wayne à prefeitura de Gotham. Ou seja, querendo ou não, o Charada fez uma boa aí. Porque ele matou o real culpado, que é Falcone. Só que com isso, o que ele pensou a respeito de Thomas Wayne acabou sobrando para Bruce, né? Mas que de fato o que Falcone fez desgraçou tudo. Porque a revolta de Charada nada mais é do que o fato de que Thomas morreu quando uma das propostas da candidatura dele era um fundo de renovação para Gotham que ia ajudar o orfanato em que o Charada vivia. Ele era um órfão e acabou que Thomas morreu, o fundo de renovação nunca chegou ao objetivo final dele, às massas menos favorecidas de Gotham.
E acabou que o orfanato ficou lá, largado de qualquer forma, e o foco todo ficou em cima de Bruce, que era o órfão do Wayne, que teve a vida completamente destruída, mas o Charada até fala isso no filme, que com dinheiro tudo fica mais fácil. Enquanto Bruce estava na mídia, os órfãos estavam lá no orfanato. Passando 30 órfãos fome. dentro de um quarto. Ele disse que cada inverno que chegava uma criança morria porque estava frio demais. Ou seja, Isso condições não- que Bruce jamais imaginaria que eles estavam passando, né? E a maioria desses órfãos que, digamos assim, sobreviveram, eram esses órfãos que eram ligados à Charada. Todos As eles pessoas tinham a que mesma estavam revolta. apoiando ele, que estavam vestidos igual a ele, tinham a mesma revolta e foram eles que participaram desse ato, junto à Charada no final. Com Gotham num período totalmente caótico, porque é período de eleição, uma disputa pela prefeitura. A gente tem Bela Real aí, que estava disputando com Salvatore Maroni até ele ser assassinado. E é um caos generalizado na cidade, como sempre. A gente tem a máfia se articulando ali por baixo, porque Falcone tá por cima de tudo nisso. O que aconteceu deu a ele poder. Ele se tornou uma pessoa extremamente poderosa, com tentáculos movendo dentro de toda a máfia. Tem Oswald Cobblepot, que a gente sabe, é o Pinguim, ali como uma pessoa que transita dentro da máfia, que tá mais pra passar como uma testa de ferro. Ele é um peixe pequeno no meio de todos os mafiosos ali. Ou um pinguim. O que não significa que a participação dele não seja boa. É muito boa. Ah, O sim. personagem é bom, ele é cômico, de uma forma meio que no grau certo da coisa, ele não escracha, mas funciona. E ele é cruel. Apesar dele ser uma pessoa que obedece a outras, ele é cruel por si só. Ele é um personagem ruim. Mas, assim, no filme realmente não mostra muito dessa ruindade dele. A gente sabe que ele é ruim, mas eu acho que Pinguim nesse filme poderia ser um pouco mais explorado. Isso aí eu até entendo não ter focado tanto nele, porque ele não é um dos vilões principais, né? Ele é simplesmente um meio pra um fim. É um Ele é peão. um personagem que, quando chegar a certo ponto, ele ia ser útil pra história. Quando o Gordon vai lá interrogar ele pra saber quem é o tal do rato com asas, porque pra chegar no Charada, Batman e Gordon precisam encontrar o rato com asas, que eles não sabem de quem se trata, e que faz parte ali do jogo de gato e rato, que o Charada enredou o Batman dentro pra poder chegar nele. E querendo ou não, isso também é explorado nos quadrinhos e também nas séries, né? Porque muitas das investigações que Batman já traçou em relação a certos vilões por aí, ele já consultou o Pinguim, porque o Pinguim é aquele cara que tá sempre na rede do crime, que tá sabendo de tudo no mundo do crime. Ele acaba como sendo um informante pro Batman, mesmo que sejam inimigos, de certa Ó, forma. tu tá sabendo das coisas, né? Mas eu vou te obrigar a falar. Fala. E é útil isso no final das contas, porque o personagem acaba tendo a sua ponta ali no filme, e a sua necessidade não é simplesmente um personagem jogado só pra simplesmente encher Gotham de vilões sem contexto nenhum. Todos os vilões que aparecem no filme têm a sua parcela. A gente tem Charada, tem Carmine Falcone e tem o Pinguim. A Mulher Gato, que também é uma vilã, mas que nesse filme não chega a ser vilã, porque ela trabalha junto com Bruce, com Apesar de ter roubado dinheiro, roubado também. ela tem as motivações dela, que não são motivações cruéis. Ela tá querendo ajudar a Anika, que é uma personagem que ela tava envolvida com a máfia e que acaba morrendo. Elas tinham uma relação de amizade e que acaba rolando um conflito de interesses entre ela e o Batman, e eles acabam trabalhando juntos, porque Batman tá investigando a máfia de Gotham e ela quer descobrir o que de fato tá acontecendo com a amiga dela quando a amiga dela some. Acaba que os dois têm lá o envolvimento romântico deles, romântico assim, não tem sentimento tão profundo assim envolvido, mas eles têm aquela atração. A química de Robert e Zoe funciona muito nesse sentido. Eu sou um simples cidadão, ela é uma gata massa. Eles conseguem traduzir aquela atração que o Batman e a Mulher Gato têm nas séries animadas, porque funciona dessa forma. Eles têm aquele jogo de enemies to lovers, digamos assim. Eles meio que se odeiam, mas ao mesmo tempo tem momentos que eles têm aquela recaída, vão lá e creu. E funciona muito bem, assim como a química de Robert também com Andy Serkis, apesar deles não terem tantas cenas de Batman com Alfred. As cenas que eles têm, acredito que sejam umas 3 ou 4 no filme todo, funciona. A gente vê o cuidado paternal que Alfred tem com Bruce, apesar de que Bruce às vezes não valoriza isso, até que
Alfred sofre lá um atentado e Bruce chega pra ele e meio que ele abre o coração e ele fala: pela primeira vez, depois de muito tempo, eu senti medo de perder alguém com quem eu me importo. É aquele negócio, né? Você só valoriza o que tem quando perde. Pelo menos agora ele não perdeu e agora ele sabe o que é que ele tem. Exatamente. E Alfred funciona, apesar de ter poucas cenas, quando ele sofre o atentado, você fica triste, porque não precisa de muita coisa pra se apegar, porque, pô, Andy Serkis, o ator não precisa fazer nada, ele bota a cara e você já se apega. E outra coisa, né? Alfred por Alfred, a gente tem um apego por Alfred. Então, pelo personagem em A si. gente nunca vai querer que Alfred morra. A gente tem que ressaltar também a relação de Batman com Gordon, porque Gordon funciona como o alívio cômico do filme. E é muito engraçado algumas cenas que a gente tem dele, por exemplo, quando Batman tá cercado de policiais lá, Gordon chega pro comissário e não, vai lá, eu só preciso de 1 minuto pra fazer ele falar, pra poder ele reagir. Aí o pessoal, tá, você tem 2 minutos. Aí todo mundo sai e ele vai chegar pra perto de Batman, olha aqui, você tem... Cara, dá um soco na minha cara e pega a chave e vai-se embora. Tem uma passagem por ali, só pega o beco e depois a gente se fala. Ele traz um contraponto ao que Bruce é. A gente não vê Bruce sorrir em momento nenhum do filme. E Gordon traz meio que o equilíbrio nisso. Eles funcionam como uma dupla porque eles têm o mesmo objetivo, eles querem chegar ao Charada. E ele, nas nuances dele também, assim como o Pinguim, ele tem um humor no grau certo, na medida certa, não é uma coisa escrachada. É dosado nos momentos assim que encaixa. E na relação deles como personagens, eles também tiveram química em questão de parceria, dos interesses, dos esforços que eles fazem em prol da resolução do caso. E o carisma também de Jeffrey Wright na atuação, na forma como ele conduz a personalidade de Gordon, um Gordon que a gente não está acostumado a ver, porque também é um Gordon que não chegou a comissário ainda, ele é tenente no filme, ele tá lá no início, assim como o Batman também. Então existe meio que uma parte dele que tá menos séria. E isso foi muito bom de se ver. E o legal é que em 2 anos de Bruce como Batman, ele já tem essa conexão com Gordon. Então a gente pode ver que se realmente tiver uma trilogia, a gente já sabe que os próximos filmes a gente vai ver bem mais química entre esses dois. Eu queria falar agora também sobre um easter egg que eu percebi durante o filme, que é a primeira ação de Batman no filme, que é quando tem uns caras que fizeram um assalto e depois eles vão atrás de um cara que soube das coisas que eles estavam fazendo e tava fugindo. Só que nessa gangue, digamos assim, tem um carinha que a gente reconheceu, que é Jay Lee Curgo, que é o Tim Drake, um dos Robins que Batman já teve, que aparece na 3ª temporada de Titãs. Eu gostei dessa jogadazinha que conseguiram fazer. Não sei se realmente vai ter alguma relação deles dois, porque quando a gente tava vendo o filme, focaram realmente nele, na presença dele lá. Apesar dele não ter falado nada, de não ter uma conexão nem nada com Batman, mas quem sabe, né? Até porque a marca registrada da gangue em que ele estava era o rosto pintado de branco e preto, e eles deixaram metade do rosto dele normal para que ele fosse reconhecido. Sim. Porque talvez não fosse fácil de reconhecer se ele tivesse maquiado totalmente. E a gente tem... Acharam que eu não ia perceber, né? Eu percebi! Vale também ressaltar a forma como o Paul Dano conduziu o personagem do Charada. É um personagem que ele não mostra o rosto até acho que os 90% do filme, e a atuação dele funcionou muito independente disso. Ele aparece na maioria das vezes por ligação, dele está muito perto da câmera, você não vê o rosto dele direito, mas por si só, pelos atos dele, pelos planos dele, ele impõe uma ameaça sem igual. Ele é um personagem que ele tem o terrorismo dele impresso no modo como ele age, não necessariamente na fisionomia dele. Tanto que quando ele mostra a fisionomia é um cara meio que com cara de ele nerd. É contador. Não parece ameaçador, mas quando ele começa a falar, você vê a psicopatia arraigada na personalidade dele. A forma como ele fala, como ele se comporta, coisas que ele fica repetindo, frases que ele fica repetindo, a música de Ave Maria que ele fica cantando. Você vê que tem coisa na personalidade dele ali
que mostra que ele é um psicopata, que você não veria se você olhasse pra cara dele. Assim, ele calado, ele quieto na sua frente, você não dá nada por ele. Mas quando ele começa a agir, quando ele fala o que ele fez, o que ele planejou, como ele narra o plano dele pra explodir o quebra-mar e inundar a Gotham inteira, aí é que você vê o Charada na pessoa. A gente vê esse negócio que ele tava falando da psicopatia dele e por isso que ele é mandado pra Arkham, que também é uma parte que a gente vê no final do filme quem é o companheiro, não companheiro, mas o vizinho de cela dele, através de uma risada. Por aí você já tem noção de Tem quem uma é. frase que ele fala, né? Você foi muito bem e a vida é assim. Um dia você tá por cima e no outro você é o palhaço. Enfim, a gente sabe que aí pra frente nessa trilogia muito provavelmente o Coringa vai aparecer. Na minha opinião pessoal, eu deixaria ele na gaveta por mais algum tempo, porque a gente já tem muitas nuances do Coringa lançadas uma em cima da outra. A gente teve Coringa em Cavaleiro das Trevas, Coringa em Esquadrão Suicida, Coringa no Snyder Cut, o Coringa no filme solo, e agora já estão querendo jogar mais um com tantos personagens vilões de Batman interessantes e bons para serem desenvolvidos e que nunca foram trazidos para a tela. Eu quero ver a Corte das Corujas, eu quero ver o Vagalume, eu quero ver outros vilões, eu Senhor Frio. Quero ver vilões que as pessoas não estão acostumadas a ver, principalmente as pessoas dessa geração, porque Senhor Frio é vilão de Batman e Robin, Era Venenosa também aparece no filme, mas é bom ver outras releituras deles. Eu ia falar de Espantalho também, mas Espantalho já tem na série de Titãs. Ele apareceu também. Eu quero um vilão novo. Mas não significa que não dê pra trazer. Porque da mesma forma que eles trazem o Coringa de tantas maneiras, da mesma forma que eles têm 2 flashes, um em uma série e um em filme, eles podem trazer o Espantalho em outra releitura. Desde que coloque outro ator pra não reproduzir a mesma coisa, por mim tá tudo bem. Afinal, o filme é um formato diferente de série. A gente tem recursos maiores, um orçamento maior pra desenvolvimento, então... Por mim, é super válido eles colocarem outros vilões que não sejam o Coringa. Eles podem explorar o Coringa, mas dessa vez não como vilão principal. Ele pode colocar como coadjuvante ou que dê mais tempo. Bota ele lá no final da trilogia como vilão. Não usa ele agora. Esse recurso já tá tão batido, tão usado, que eu acho que é um risco que vocês não precisam correr no momento e que estão optando por correr. Eu gostaria de, se fosse colocar ele realmente pra fazer o último na trilogia, eu gostaria que colocasse ele agindo junto com o Charada e com o vilão do segundo filme. Mas também, eu ainda tenho aquele negocinho que eu gostaria de ver o Batman com algum outro herói presente. Talvez um Robin. Talvez. Mas se eles souberem fazer isso na medida certa, trazer o personagem com esse novo olhar, que não seja embasado nem tente reproduzir o que Heath Ledger fez, o que Jared Leto fez, o que Jack Nicholson fez anos atrás, vai ser muito válido, mas não agora. O filme ainda conta com uma cena pós-crédito que não é tão válida assim, mas... Você pode esperar até o filme sair, que você possa adiantar os créditos, ao invés de ficar esperando, porque você pode acabar se frustrando. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa análise mais aprofundada sobre o filme. Eu sei que ficou meio caótica, mas fala sério, é o Batman, não tem como ser organizadinho. E justificando, se ficou muito tempo, gente, foram 3 horas de filme, então... É muita coisa pra ser falada. Se ficou 30 minutos, 10 minutos por cada hora tá de boa. A gente agradece você ter assistido até aqui, por vir nos acompanhando. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho, comentar sua opinião também. Seja bem-vindo, é muito válido a sua opinião aqui, a gente gosta de ver. Se você quer nos conhecer mais, saber mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir, vai estar linkado aqui no izinho, os vídeos. Tem aqui embaixo também os links da gente na descrição do nosso Instagram. Só esperando por vocês. Exatamente. Se você está nos acompanhando, agradecemos pelo carinho e a gente espera vocês na próxima, que vocês permaneçam aqui, sempre nos assistindo e nos aturando. É isso. Obrigado. Tchau.
Enfim, a gente tem... Para nossa alegria! Peraí. Na moral, velho. Se dobrar o pé, ele... O que você vai fazer? Eu sou a vingança.